O presidente eleito Jair Bolsonaro tem afirmado que uma das prioridades de seu governo é a reforma da Previdência. Bolsonaro já alegou em diversas ocasiões que gostaria de aprovar uma parte dela ainda neste ano. Na luta e defesa da Previdência e Seguridade Social, centrais sindicais promovem na segunda-feira uma plenária sindical realizada pelo Diese. E para falar mais sobre a plenária e os impactos desta reforma na vida dos brasileiros, eu converso com o professor da Escola Diese Ciências do Trabalho, que sempre vem todas as sextas-feiras, ou quase, né, Fausto? Tudo bom, Fausto Augusto Júnior? Então tá bom. Fausto, para a gente então começar aqui o nosso bate-papo, na segunda-feira vai ter essa plenária que vai falar um dos assuntos principais, reforma da Previdência, que pode ser que seja uma parte dela seja votada ainda neste ano. Conta pra gente quais são as questões que serão debatidas e como que vai ser essa plenária. Bem, essa plenária, na verdade, não é chamada pelo Diese, né? O Diese está na assessoria da plenária. A plenária é chamada pelas centrais sindicais e as centrais sindicais estão colocando de novo o carro na rua em relação à defesa da Previdência e da Seguridade Social, que foi um movimento muito importante, porque foi um movimento que conseguiu barrar a reforma da Previdência ao longo do governo Temer. Então, a ideia das centrais é voltar a conversar, voltar a dialogar com a sociedade sobre os riscos que tem de fazer a alteração, tanto agora quanto a que está sendo proposta, e da perda dos direitos que está colocadas nas duas propostas que estão sendo aventadas aí pela imprensa. Na verdade, seria mais um aquecimento, então, para algo que poderá acontecer nos próximos dias, próximas semanas. Acho que é mais até do que o aquecimento, é colocar o carro na rua mesmo, porque existem mudanças que podem ser operadas entre agora e o apagar da luz desse governo, né? E, ao mesmo tempo, começar já a colocar em debate com a sociedade o que o próximo governo está apontando como a sua reforma. Então, assim, é o momento do movimento sindical discutir com a classe trabalhadora, discutir com a sociedade em geral e alertar sobre os riscos que ela pode, dos direitos que ela pode perder. E tá aí a importância, né, Fausto, até para a sociedade, porque ainda muita gente talvez não tenha conseguido entender os impactos e os riscos que esta reforma pode trazer caso seja aprovada, né? Gostaria que você falasse também um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Existem um conjunto de mudanças sendo propostas. Mudanças que podem ser feitas agora e mudanças que nós não sabemos direito o que o próximo governo vai propor. Até porque o próximo governo não colocou na mesa claramente uma proposta. O que se tem são falas de ministros, de próximos ministros, falas do próprio presidente, mas não tem um projeto. Mesmo o projeto que mais estruturadamente foi apresentado, ele mesmo disse que não é um projeto dele, foi um projeto que pessoas estão indicando para ele. O próprio projeto do Temer, talvez, ele não pegue muito. Existe um conjunto de mudanças que claramente tem grande chance de estar nos dois modelos. A implantação da idade mínima é uma delas, aumento do tempo de contribuição, equiparação das aposentadorias entre homens e mulheres, a questão da integração entre o sistema aposentadoria do setor público e do setor privado, o fim da aposentadoria especial para professores, para trabalhadores rurais. Enfim, tem alguns indicadores que a proposta do Temer devem continuar na proposta do Bolsonaro. O que nós, na verdade, não sabemos é qual a proposta e qual o alcance dela. Agora, o que tem e a plenária está sendo chamada muito por conta disso, é que um conjunto de medidas podem ser aprovadas de agora até dezembro. Até porque algumas medidas podem ser aprovadas, inclusive, sem o quórum constitucional, ou seja, sem fazer uma mudança na Constituição. Então, por exemplo, você pode mexer no fator previdenciário, você pode acabar com a legislação do 85-95, ou seja, que permite que o trabalhador do INSS, o trabalhador do setor privado, possa se aposentar com a integralidade do vencimento, próximo a atingir mulher 85, homem 95. Então, essas mudanças podem acontecer imediatamente. Pode ter mudanças na LOAS, ou seja, no trabalhador mais pobre para adquirir a aposentadoria, isso pode ser alterado também. Pode-se aumentar a contribuição do próprio servidor. Então, existe um conjunto de alterações que não são tão difíceis de passar no Congresso Nacional, uma vez que ele não precisa da maioria absoluta constitucional, ele precisa da maioria simples. E aí só a própria negociação que está no Congresso, de repente, já lhe permita isso. Mudanças mais estruturadas, de maior alcance, sim, precisam de mudança constitucional e isso certamente precisa de um debate maior entre a sociedade, inclusive para definir o que a sociedade quer. Perfeito. E Fausto, a gente falou aqui do caso dos impactos e os riscos para os brasileiros e o mesmo projeto que poderá ser implementado aqui no Brasil já foi em outros países, inclusive no Chile, e algo que não deu muito certo. Seria como se fosse uma previsão de algo que poderia acontecer aqui no Brasil? Bem, essa foi uma das falas do futuro presidente, do futuro ministro da Economia, né? Ele tem falado muito em implementar o sistema de capitalização. O que é o sistema de capitalização? O sistema de capitalização é uma conta individualizada do trabalhador, que ao longo do período vai
contabilizando, vai depositando nessa conta e depois, no período que ele puder se aposentar, ele passa a acessar os recursos dessa conta. Bem, isso foi implementado no Chile já na época da ditadura do Pinochet, e o que a gente assistiu foi que quando esses trabalhadores foram buscar sua aposentadoria, o valor era muito baixo, muito inferior do que ele tinha de expectativa quando começou a depositar o dinheiro na sua conta, e muito insuficiente para as suas necessidades enquanto idoso que tinha saído do mercado de trabalho. Então, o modelo de capitalização, ele pode vir puro, mas ele pode vir também em pedaços, ou seja, você tem um pedaço público, um pedaço privado, e um pedaço de repartição, um pedaço de capitalização. Nós não sabemos qual que é a proposta, e isso é muito difícil a gente avaliar se é melhor, se é pior do que foi acontecendo no Chile. O que nós já sabemos quanto mais baixo a remuneração, quanto mais baixo os salários, você precisa ter uma garantia mínima de renda para esses conjuntos de trabalhadores. E isso não se dá com o sistema de capitalização. Você precisa de sistema de repartição, você precisa de um aporte do próprio Estado para garantir esse mínimo necessário para a sobrevivência das pessoas. Perfeito. Fausto, obrigada mais uma vez pelas suas explicações nesta sexta-feira. Até a próxima semana. Até a próxima.